Graças a Deus. Quero convidar aqui o auxiliar Anderson Renan, mesmo está trazendo uma palavra de meditação para nossas vidas. E receba em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor. Satisfação de estar aqui essa noite, né? Recebemos esse convite e uma oportunidade que temos de expressar usando aquilo que a internet tem ao nosso favor, que é essa live. Eu quero trazer também a paz especial a todos que estão acompanhando aí nas suas casas, que não podem estar no tempo para orar, mas estão buscando. Eu quero deles agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, né, por estar nos acompanhando aí. Que Deus continue abençoando, né, aqueles que se encontram indisponível o tempo. O Senhor reserve um tempo para que possamos estar juntos e pedindo, né, que a gente não cansa de expressar essa ideia, e que todos continuem orando por nossa nação, pelo nosso administrador geral, nosso presidente, para que o mesmo tenha força e sabedoria e junto com a igreja nos ajude nessa situação difícil, né? Então, a palavra que o Senhor nos concedeu, geralmente eu uso de palavras assim mais para pessoas não crentes, né? Ensino e tal, mas não seria nada justo, né, do que no momento que a gente está passando como este, a gente trazer uma palavra que venha não assim massagear os irmãos, mas confortar de uma forma espiritual. A gente está vivendo muitos rumores, muita notícia, muita coisa assim ao mesmo tempo, e querendo ou que não, isso acaba aqui afetando um pouco a igreja, né? Os irmãos ficam um pouco inquietos, com ansiedade para saber qual é a verdadeira notícia, qual é a informação correta, e não seria nada mais justo do que trazer uma palavra em relação a isso. Eu quero que você, na sua casa, onde você estiver acompanhando esse momento, acompanhe comigo a carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos, né? Ou em Filipenses, capítulo 4, e versículos 6 ao 9. Eu vou dar um tempo para você acompanhar, porque é do interesse que você acompanhe junto comigo aqui, bem? Filipenses, capítulo 4, versículo do 6 ao 9. Vamos a Deus, né? Esse trabalho está sendo feito dessa forma. A oportunidade de usar, eu falei no começo aqui, a internet ao nosso favor, né? Então é um momento que a internet tem nos ajudado muito. Então leamos aqui Filipenses 4, 6 ao 9, diz assim, recomendação do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amém? Esta é a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, e eu quero compartilhar aqui com os irmãos, né? Como eu falei, não seria mais justo num momento como esse a gente tratar de um assunto que tem preocupado vamos dizer assim, não só a igreja, mas também a sociedade em um todo, né? O nosso país, o mundo em si, né? Porque essa situação que a gente está passando não é só aqui em Maceió, não é só aqui em Alagoas, não é só o nosso Brasil. A gente tem visto por aí reportagens onde o mundo está sofrendo com isso. Alguns lugares sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos estão sofrendo, independente da diferença de religião, de povos ou grau de sofrimento, mas todos estão sofrendo, uns financeiramente,
outros psicologicamente, outros com perdas, né, materiais, perda de parentes, e alguns estão sofrendo com isso tudo. E a igreja, o seu papel nesse momento foi como o que estamos fazendo aqui, é nada mais nada menos que cumprindo o que Jesus falou, que é consolar-vos uns aos outros com essas palavras. Então esse é o momento que a igreja ela consola, né, uns aos outros e a humanidade em si com essas palavras. E o apóstolo Paulo, ele tratando aqui no capítulo 4, onde ele escreve aos irmãos de Filipenses, o apóstolo Paulo ele percebe uma deficiência, ele percebe um acontecimento negativo dentro da igreja em Filipos, que era a alta ansiedade que os irmãos estavam tendo. E nós vamos falar um pouco sobre ansiedade. Eu escrevi algumas coisas aqui para não perder, porque eu quero que você guarde isso, né? Isso vai servir muito, como tem servido para a minha vida e para alguns. Então o apóstolo Paulo vai tratar sobre essa questão. Ansiedade, preocupação não é uma coisa de agora. A gente não está vivendo isso agora, porque está passando esse estado do vírus, né? no Covid-19. Não só passando por isso agora. O ser humano em si, ele traz consigo além da sua sombra normal, vamos dizer assim, uma segunda sombra, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é como que ela sentou-se, né, dentro do coração do homem. Ela ficou ali onde o homem vai, o ser humano em si, ele é ansioso, ele traz consigo essa ansiedade. Tudo há uma ansiedade, né? Nós somos ansiosos por natureza, então não é de agora, isso já vem de muito tempo. E o apóstolo Paulo, ele querendo combater isso aí, ele trouxe 2 ensinos para a igreja de Filipos, né? Na verdade são 5, mas eu vou destacar aqui 2, que é vencendo a ansiedade, né? Então a gente vai aprender hoje, nós vamos compartilhar aqui, eu espero que você guarde essa palavra, como vencer a ansiedade, ou vencendo a ansiedade. Não seria nada mais justo um momento como esse falar sobre isso. Então o primeiro ponto, né, que a gente vai focar aqui é orar corretamente. Nós vencemos a ansiedade orando corretamente. E o segundo ponto é pensar corretamente, ou pensar certo. Esses 2 pontos aí eu achei importante para tratarmos sobre esse tema aí, que é vencendo a ansiedade. Então, ao lermos este versículo, ele recomenda várias coisas para a igreja de Filipos. E uma delas, eu destaquei esse aqui, que é orar corretamente e pensar corretamente. Então a igreja ali, ela tratava de um problema que havia formado entre os crentes, né? Os crentes da igreja em Filipe estavam tendo discussões e dissensões, ou seja, havia separações entre eles. Tudo isso o apóstolo Paulo não queria, né? Eu acho que nenhum líder ele quer isso dentro de uma igreja, né? Onde tenha discussões, onde tenha dissensões, separações ali. Nenhum líder quer isso, né? Então Paulo ele ouviu falar, identificou que ali estava tendo problemas na igreja de Filipe. Paulo, quando escreveu a igreja, estava preso em Roma, e ele ficou sabendo, né, que ali havia dissensões entre os irmãos. E entre essas dissensões, Paulo havia formado alguns crentes ali e tinha depositado nesses crentes uma confiança que, na sua ausência, esses crentes eles deveriam seguir o que Paulo falou e repassar aquele ensinamento, né? Repassar as ordens que Paulo tinha dado a eles, repassar aquilo que eles também tinham aprendido. Então o apóstolo Paulo confiou, né, esse tratado, vamos dizer assim, essas ordens a alguns crentes ali e partiu para outro lugar. Então, quando Paulo percebeu que tinha inúmeros acontecimentos negativos, Paulo ficou também ansioso, né? Possivelmente ele ficou ansioso. Mas o apóstolo Paulo, sabendo disto, é porque Paulo tinha que tratar vários problemas. Ele tinha que cuidar dos irmãos e tratar do que estava acontecendo ali na igreja de Filipe. Paulo também tinha que corrigir alguns irmãos na igreja de Corinto que estavam cultuando errado. Paulo, ao mesmo tempo, tinha que se preocupar com os irmãos de Roma, que estavam ali sendo induzidos também para o ensinamento errado. E Paulo, de vez em quando, sempre escutava rumores a respeito da sua morte. Então,
percebe aqui, rapidamente, que Paulo tinha todos os motivos para andar ansioso, né? Paulo tinha todo ali o arsenal para ser uma pessoa perturbada, uma pessoa ansiosa, uma pessoa angustiada, uma pessoa que não orasse direito, uma pessoa que não buscasse ali direito. Mas a gente vê aqui no versículo 6, 7, 8, 9, que Paulo ele mostra ao contrário disto, né? Talvez eu e você, com essa situação que Paulo está enfrentando aqui, estaria ansioso, mas ele demonstra aqui, ele mostra o contrário. O que é que o apóstolo Paulo faz? Ele passa agora a se preocupar com as questões dos irmãos, né? Em reorganizar ali o que estava acontecendo, em não deixar que os irmãos ficassem tendo discussões e dissensões, procurando usar a palavra, né? Procurando trazer a palavra, um conforto, expondo a palavra de uma forma transparente, de uma forma ali inteligente, onde todos que estavam a ouvir, ou todos que receberam de Paulo a palavra, automaticamente ele ia mudar o seu conceito, né? Então, trazendo para os nossos dias, nós vivemos sim um período de ansiedade terrível, né? Onde todos não sabem como é que vai ser o amanhã, onde todos não sabem se vão ter empregos, onde a maioria das pessoas não sabe que vão se alimentar, o que vai ter para a sua família. Mas isso aí é normal devido à situação que estamos passando. O que não pode acontecer é eu deixar de ser guiado pela palavra. Era o que estava acontecendo na igreja de Filipe. Os irmãos estavam tão ansiosos a ponto de esquecer aquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado. Os irmãos estavam tão ansiosos, tão aflitos, tão angustiados, a ponto de esquecer aquilo que os discípulos, os apóstolos, estavam ensinando, né? Havia ensinado para eles. Então, é algo assim negativo. Isso para uma igreja é algo negativo. Então, além disso, Paulo também estava tratando de algumas desavenças que tinha entre os irmãos de Roma, né? Está lá em Filipenses capítulo 1, 14, 17. E a gente vê aqui que Paulo tinha boas desculpas, né, para ser ansioso, mas de maneira nenhuma ele se deixou levar por esse lado. Então, a gente precisa aprender uma coisa aqui interessante. Ansiedade, né? Primeiro, para a gente falar, a gente precisa tratar algumas coisas aqui. Ansiedade. A palavra ansiedade vem de origem grega, quer dizer ansisos. É aquela ideia de uma pessoa ter pensamentos diferentes. Ou seja, ela não tem um pensamento reto, ela não tem uma coesão. Ela é dividida. A ideia aqui do pensamento dividido. Você e eu sabem muito bem que quando nós estamos ansiosos, a gente não consegue raciocinar direito. A gente não consegue parar, a gente não consegue assim, não, vou ver por onde eu vou começar, a gente não consegue. Se não tiver uma pessoa ali ao lado, opa, tenha calma, né? Calma, não é assim, não é desse jeito, não é por aí, a gente acaba passando os carros. Ansiedade é isso, é uma pessoa, ansiedade o estado de ansiedade é quando uma pessoa está com pensamentos divididos, ela não consegue raciocinar, ela não consegue ver uma solução, ela não consegue ter uma direção. Então, esse estado aí, o principal efeito negativo são vários, mas o principal é tirar a alegria e tirar o estado de paz que a gente tem com Deus. Então veja que a ansiedade é algo muito complicado, é algo que deve ser acompanhado, tratado pela palavra, né, principalmente, e não só por remédios, né, como a gente vê psicólogo para tratar uma coisa que talvez a gente, se buscar a palavra, a gente consegue refúgio, né? E com certeza eu garanto que se você buscar refúgio pela palavra, você vai alcançar vitória. Louvado seja Deus por isso, porque esse é o efeito que traz a palavra, né? Então, a gente percebe aqui uma ordem, né? No versículo 6, acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Paulo ele diz: não andeis ansioso de coisa alguma, não andeis. Logo a gente vê aqui e percebe uma ordem, não andeis. Aqui a gente vê que há uma ordem expressiva do apóstolo Paulo, onde ele demonstra em palavras
citando aos irmãos dali que estavam ansiosos. Então, se é uma ordem, logo eu entendo que é um mandamento. Então, basicamente, o que é andar ansioso? É romper com um mandamento, né? A gente pode estar aí, talvez sendo falho, não pecando, mas sendo falho em estar ansioso. Aí você pergunta, mas, irmão, é impossível não andarmos ansiosos, né? São tantas coisas que está à nossa volta, são tantas coisas que tiram a gente do estado de conforto, e querendo ou não, a gente fica ansioso. Eu entendo isso, só que o que a gente não deve fazer é deixar que essa ansiedade tome o lugar de Deus, e o lugar da sua palavra. Então veja bem, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma aqui, esse coisa alguma é no radical, é tudo. Não é só coisa grande, não é só coisa pequena. Aqui é tudo, né? Se você for observar no livro de Cantares, tem uma palavra bem interessante que define os nossos problemas. Quando a moça ali, a noiva, a virgem, né, como queira falar, ela convida o esposo e diz, vem amado meu, e vamos tirar as raposas e as raposinhas que fazem mal à nossa vinha, porque a nossa vinha está em flor. Então veja que a jovem, ela observa, né, esse papel de observar é da mulher, a mulher tem uma técnica especial para isso, talvez foi por isso que Deus às vezes colocou junto de nós, porque a gente talvez não consiga perceber. Ela percebe as coisas pequenas e as coisas grandes, e ela convida o esposo a tirar da vinha deles ali aquilo que está fazendo mal, porque a vinha está em flor. Então a gente não tem só que se preocupar com coisas grandes, tem coisas pequenas que viram uma bola de neve, daqui a pouco está uma coisa grande, e está maior do que a gente pode imaginar. Então Paulo diz aqui, é com coisa alguma, não é só coisa pequena, né? Coisa grande, coisa pequena, coisa alguma a gente tem que andar ansioso. Mas em tudo, porém, sejam conhecidas, né? A gente tem que, aquilo que perturba a nossa mente, aquilo que traz inquietude ao nosso ser, a gente tem que, por liberdade, a gente trazer conhecido a Deus. Não que ele não sei, isso aí até soa meio estranho, ele sabe, né? Antes de eu e você orar, ele já está sabendo que a gente vai pedir, mas ele quer ouvir, porque nós temos possamos dizer assim, um mau ensinamento. Talvez quem segue esse mau ensinamento não tenha passado por discipulado, né? Se tivesse, tenha aprendido certo. Mas acaba que assim, vendo Deus de uma forma errada. Como é que as pessoas vê Deus? Uma pessoa com a cara fechada, né? Que está ali com a espada afiada, com os olhos de fogo ali, pronto para castigar a pessoa que errou. E essa imagem dá a ideia de uma pessoa que você não sabe nem como chegar perto, você não sabe nem como pedir perdão. Algumas pessoas, infelizmente, têm essa visão de Deus. A gente sabe pela Bíblia, e por vivência, que Deus ele é amor, mas também é justiça, né? Erramos, falhamos sim, mas Ele está pronto a nos abraçar, né? A nos ouvir, a escutar o que a gente tem a falar. Então, toda ansiedade, ela nada mais na mente tem que ser conhecida diante de Deus. A gente temos que falar, Senhor, isso está me inquietando, isso está fazendo com que eu fique perdendo o meu sono, essa situação, esse estado, o que está acontecendo está me fazendo perder o meu sono. Não é exagero, espero que o Senhor me entenda, mas isso está acontecendo e Deus vai entender. Mas nós temos o costume de não falarmos isso para Deus. Ao contrário, nós falamos não seja errado, mas dividimos isso com o cobrador de ônibus, dividimos isso com um rapaz ou uma moça no balcão de uma padaria, falamos com o nosso vizinho que nem crente mas não falamos com Deus, não dividimos isso para Deus, né? Então Paulo recomenda que seja conhecido diante de Deus. Agora tem um segredo, é a chave do sucesso da oração. Com as vossas petições, oração, súplica e ação de graça. Então, quando é que o que eu quero, né, o que eu penso, ela tem que ser conhecida diante de Deus e eu vou alcançar a vitória. Quando tem oração, quando tem súplica e quando tem ação de graça. Paulo ele destacou aqui, ele colocou uma ordem: petição, oração é a mesma coisa.
súplica e ação de graça. Eu vou tomar a ousadia aqui e botar a ação de graça lá no primeiro ponto. Por quê? Porque toda oração ela deve começar com adoração. Isso eu aprendi, isso a gente deve saber, que toda oração deve começar com adoração. É até assim incoerente, talvez essa palavra que a gente vem usar, a gente já começar a Deus pedindo: Senhor, me dê, eu quero, o Senhor tem que... Não, se o Senhor não der, fica até assim meio que, talvez você possa concordar comigo isso. Mas toda oração ela deve começar, bom seja que toda oração ela venha com adoração, né? Um tempo ali para enaltecer o nome do Senhor, dizer o quanto Ele é grande, né? Agradecer, já agradecido a Deus, porque pelo que a gente vai ganhar naquela petição que a gente está ali fazendo, ou simplesmente grato a Deus pelo que o Senhor já fez. A gente talvez não tenha alcançado ainda aquilo que a gente quer, talvez a gente não tenha alcançado ainda aquela bênção, aquela vitória, aquele propósito, talvez a situação que a gente está enfrentando não tenha mudado 1%, mas nós temos que nos posicionar diante de Deus já agradecido, já com o sentimento que já acabou, que vai passar, que já recebemos, porque isso sim agrada ao Senhor. Mas é que o apóstolo Paulo ele coloca aqui pela oração. Então, oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa entre um crente e Deus, né? Um mortal com um supremo Deus. Então essa oração é a parte íntima, onde vamos falar, onde vamos conversar com Deus, onde vamos demonstrar tudo aquilo que está nos causando essa ansiedade, essa falta de fé também, tirando nossa paz, nossa alegria. A gente vai começar agora a falar para Deus, né? Conversar com Deus sem limites, porque as pessoas colocam limites. Então, com a súplica, então o que é súplica? É um rogo não mecanizado, mas é aquilo que vai trazer fervor às suas petições, à sua oração. Quem aqui já disse: não, eu vou orar, eu estou com vontade de orar 20 minutos, eu não estou com capacidade de orar tanto, e começou a orar, falar, de repente o quarto ali, o ambiente foi envolvido de uma graça, de uma presença, que você passou horas ali e nem percebeu o que foi isso. As suas súplicas, você começou a se envolver na oração, e esse envolvimento deixou você não anestesiado, porque isso aí é loucura. Tem que não, eu orei, nem fiquei anestesiado, não senti nada, não existe. Mas fez com que aquele momento fosse agradável a você, e você não percebeu o tempo passar. E quando você deu por conta ali, já tinha passado meia hora, 1 hora, 2, 3, você fez a vigília sem perceber. Então tem que ter súplica. Súplica aqui não é uma coisa mecanizada, aquela coisa repetitiva, né? Senhor, 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 como a reza. A reza é uma oração escrita, escreve-se uma petição e a pessoa fica ali, né, repetindo. Então súplica é uma coisa mais espontânea e com ação de graça. E a paz de Deus excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então vejamos aqui algo bem importante. A ansiedade, como eu falei no começo aqui, ela tem várias funções negativas, mas a principal é roubar a alegria e tirar a paz. Agora, a ansiedade, ela tem origem devido a uma deficiência espiritual nossa. Então, logo eu percebo que ansiedade não é só uma coisa maligna. Ansiedade não é só uma seta maligna. Não deixa de ser, mas a sua origem parte de nós, de uma deficiência espiritual minha, uma falta de fé minha, quando eu passo a olhar mais os problemas, quando eu passo a olhar mais ao meu redor o que está acontecendo e passo a acreditar nisso. E eu agora fico com falta de fé, perco a minha paz, logo vem a ansiedade. Então veja bem, a gente está vivendo um período onde a gente tem percebido assim, dentro da igreja, no nosso meio, no WhatsApp, notícias, em jornais, muita informação sobre o que está acontecendo. E voltando para a igreja, eu comentando com algumas pessoas também, a gente percebeu, lamentavelmente,
a deficiência do povo de Deus nessa parte. Infelizmente, não todos, né? Mas boa parte, onde pessoas vê notícias fake, não busca a origem disso e compartilha e manda mensagem e manda imagem de gente morrendo, profecias que foram gravadas quando Daniel Berg veio fundar a igreja aqui, lá não sei quantos anos atrás. O pessoal está trazendo, colocando no grupo agora, dizendo que foi ontem que fez isso, imagem de crianças morrendo, que foi outra situação. Então assim, fica bombardeando a nossa mente, os vizinhos, a igreja, com essas notícias, com esses eventos que a gente vê que é um exagero. Então nada disso é necessário, né? Porque isso só vai trazer dissensão na igreja, e só vai trazer para os irmãos, para os nossos convertidos, medo. Ao ver essas notícias, ao ver essas coisas, vai trazer ansiedade, né? A pessoa vai estar sem paz, só vai estar sem confiança em Deus, porque está vendo mais coisas negativas, mais coisas que favorecem o que está acontecendo no nosso meio, do que coisas positivas, né? Agora aqui então parou mais, mas no começo, quando começou essa pandemia, você abria lá o grupo do WhatsApp, estava vários vídeos, vários áudios, tratando isso aí como uma prioridade maior, esquecendo que a Bíblia temos palavra, temos recursos para a gente combater essa ansiedade. Então o apóstolo Paulo, ele teve esse cuidado com os irmãos, Então o que acontece? No versículo 7 aqui, ele dá uma garantia: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a mente, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o vosso sentimento. Então veja que a ansiedade, ela trabalha nesses dois fatores na vida do ser humano, na mente e no sentimento. Tem pessoas que estão com a mente aí um turbilhão, um caldeirão quente, não sabe em quem acreditar, porque cada um diz uma coisa, cada um diz outra, um vem diz informação, vai no canal assistir uma coisa, vai em outra assistir outra, e fica aquela coisa, o entendimento fica falho. E a pessoa com entendimento falho, o que acontece? A ansiedade entra. Eu falei que a ansiedade é o quê? É um estado onde a pessoa fica com a mente dividida, ela não sabe o que raciocinar, ela não tem um pensamento justo, pensamento reto, para ela resolver a situação. Ela fica tão ansiosa, né? Você já deve ter visto, um parente seu, até você mesmo, né? Quando ali aconteceu alguma coisa, a pessoa chega, levanta e sai do jeito que está ali, sai, calma, quer pegar o carro, quer ir ali, quer ir aqui, quer fazer 5, 10 coisas ao mesmo tempo. Isso é o que? Falta de direção. A mente, ela aponta para um lado, ela aponta para o outro, ela tenta ver soluções onde não existe. Isso é o que causa ansiedade. Então Paulo, ele disse, a paz de Deus, ela tem que exceder todo o vosso entendimento, toda a vossa mente, e guardar o vosso coração. Então essa palavra aqui, guardar, ela no seu original, no seu radical, ela traz a ideia de uma pessoa armada, de um soldado, de um segurança. Eu sou segurança, eu sei disso. De uma pessoa armada, que não pode vacilar em momento nenhum. Às vezes deixa até de tomar um copo com água, às vezes deixa até de ir num banheiro nas horas que tem que ir, para ficar no seu posto, porque acha que se sair dali, né, se desviar o olhar para outro lugar, pode chegar alguém e ter um assalto, querer entrar, querer invadir, ou querer atrapalhar o seu trabalho. Então o guarda, o vigilante, ele fica numa atenção redobrada, né? Onde ele não permite nada tirar sua atenção, nada. Até aí algumas empresas não permitem segurança usar celular, e eu acho justo, né? Porque como é que você está lá fazendo uma segurança, falando com a sua esposa no WhatsApp? Como é que você vai estar lá como segurança, você vendo algum filme? Não encaixa muito bem essa ideia, né? Mas algumas empresas aí permitem. Mas veja que o guarda tem esse cuidado. Se você passar em frente a uma portaria de prédio, você vai ver que está lá uma pessoa por trás de um visor de LED, alguma coisa lá, está lá observando quem entra, quem sai num apartamento, numa empresa, aqueles guardas que trabalham com bancos, né? A gente até se assusta quando vai receber o dinheiro lá e de repente eles estão reabastecendo o caixa. Você vê que eles saem, o olho tudo
grande assim, e desce do carro com aquele fuzil, já olha, e o outro acompanha e vai atrás e manda o pessoal se afastar. Esse é o lado radical do que a ideia do que a palavra quer mostrar aqui. Guardar, não deixar que nada entre, não deixar que nada atrapalhe, não deixar que nada assim venha atrapalhar o seu serviço. Então a palavra, ela é um guarda, né? A sua mente, o seu coração, ela tem que estar com a palavra, um guarda armado, protegido. Aí você está aqui, tudo bem, ninguém é livre de não passar por ansiedade, não é isso que eu estou falando aqui, mas de repente quando a ansiedade vir de forma bruta, na sua totalidade, querendo tirar a sua paz, querendo tirar a sua alegria, então a palavra vai guardar. Ou aqui você não pode entrar. Ansiedade, identifique-se, cara crachá, aqui você não entra, porque aqui tem palavra, aqui tem base, então você não entra aqui. Então Paulo ele pede para que essa paz ela venha guardar. Agora tem um porém, né? Eu vou falar aqui, abrir espaço para falar uma coisa aqui. Existe a paz, né? Está aqui destacado, existe a paz de Deus e existe a paz com Deus. Parece ser igual, mas é situação parecida, é um pouquinho diferente. O que é a paz de Deus? A paz de Deus nada mais é quando eu não estou em guerra com Deus, né? Eu não estou em guerra com Deus, e se eu estou em paz com Deus. Quando a gente estava lá fora, quando a gente não era crente, a gente estava em guerra com Deus, porque a gente fazia a obra do inimigo, a gente seguia o inimigo, então a gente era aliado do inimigo. E o inimigo, já está falando, ele é inimigo de Deus, ele tem guerra com Deus. É uma guerra travada, o inimigo com Deus. Se eu seguia o inimigo, logo eu também estou em guerra com Deus. Se eu estou em guerra com Deus ou com alguém, logo com essa pessoa eu não estou em paz, eu estou em guerra. Aí, graças a Deus, a gente ouviu a pregação da palavra, ouviu algum louvor, alguém entregou um folheto para nós, se convertemos, logo passamos agora a estar em paz com Deus. Não estamos mais em guerra com Deus, estamos agora em paz, porque agora passamos a obedecê-lo, agora passamos a segui-lo, as suas ordens, a amá-lo, a servi-lo em gratidão. E com Deus não estamos com guerra, né? Estamos em paz com Deus. Mas existe um porém, a paz de Deus. Então, estar em paz com Deus é um estado, né? Agora, a paz de Deus é um sentimento, né? A paz de Deus é um sentimento. A paz de Deus ela se refere à paz que a pessoa tem na sua vida, em não permitir que nada ao seu redor venha causar essa pessoa ansiedade. Então é possível uma pessoa estar em paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. É possível. A pessoa não está mais em guerra com Deus. Agora sou crente da Assembleia, de Batista, enfim, sou crente. Agora não está com guerra, mas vive ansioso, vive dando ouvido a essa notícia de WhatsApp, né? Vive preocupado com amanhã, como é que vai ficar, o que vai comer. Automaticamente essa pessoa não está em guerra com Deus, mas não tem a paz de Deus, né? Infelizmente a ansiedade entrou e causou essa perturbação, tirou essa alegria, tirou essa paz. Então veja que o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará, não permitirá que a ansiedade entre no seu coração e na sua mente. Finalmente, versículo 8, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, e tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu falei aqui, pensar corretamente, é o segundo ponto, né, importante dessa palavra aqui. Primeiro, orar corretamente, né, suplicar ao Senhor, conversar com Deus, não com medo, não pondo limites. Não, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus é tão santo que vai ouvir um pecador? Ele vai sim, né? Ele é Deus para isso, Ele é amor para isso, para ouvir nossas petições, nossa súplica nesses momentos, né, em todo tempo. E segundo, pensar corretamente. Então, Paulo falou aqui, tudo pensai, tudo que é verdadeiro, respeitável, né? Nisso aqui que é justo, que é agradável, nisto pensai, nisso é o que ocupa o vosso pensamento. Então, é como eu falei, nada mais justo num momento como esse a gente tratar esse assunto aqui.
porque a gente tem deparado com crentes, a gente tem visto alguns irmãos levando a mente, ocupando a mente com aquilo que não é verdadeiro, infelizmente, ocupando a mente com aquilo que não é respeitável, preenchendo a sua mente com aquilo que não traz nada, que não tem virtude nenhuma, não é? Então, assim, Paulo ele advertiu que os irmãos não ocupem a mente com isso, né? Eu pude ver algumas não digo nem aberrações, mas coisas estranhas aqui no nosso céu, né? Na cidade. Algumas semanas atrás o pôr do sol ficou diferente, ficou aquele pôr do sol vermelho, ficou aquele pôr do sol diferente, que chamou a atenção. E com isso aí eu percebi que algumas pessoas estavam tirando foto e dizendo que aquilo era a volta de Jesus, aquela nuvem lá vermelha, né, diferente. Algumas nuvens estavam carregadas, que isso é normal, e estava saindo raios dela, estava clareando ali, porque estavam carregadas de carga elétrica. Algumas pessoas estavam botando em WhatsApp, botando em Face, mandando para as pessoas, falando, dizendo que aquilo ali era a volta de Cristo, que ali Cristo estava voltando, baseado no que diz lá, que ele mesmo falou, que haverá sinais do céu. E isso não tem nada a ver, porque é o que Paulo falou, isso não traz virtude nenhuma. Se eu percebo que Cristo está voltando pelos sinais, o que é que eu tenho que fazer? É passar medo? É passar ansiedade? Não, é me alegrar com isso. É saber que eu estou próximo de ver o meu rei, de ver o meu noivo. Não passar ansiedade. Mas o que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam ocupando a mente com coisas que não eram verdadeiras, com coisas que não traziam proveito algum, que não traz proveito algum, repassando coisas erradas, notícias erradas, né? E assim causando temor. Eu falei com pessoas que estavam a minutos de se desviar, porque não estava acreditando mais em nada, por causa de pessoas que estavam passando coisas erradas, ensinando coisas erradas. Então, assim, há um alerta para nós, como assim, professor discipulado, eu trago essa reflexão para você. Muito cuidado com algumas coisas que estão falando por aí, né? Alguns irmãos acham que já é a volta de Cristo, já vai vir, tal, não sei o que. Paulo ensinou a gente a esperar não como ele vem amanhã, mas como ele vem hoje. Então nós vivemos, acordamos, almoçamos, fazendo nossas atividades do que for, mas ligado, esperando que ele venha hoje, não que ele venha amanhã. Porque se ele vier amanhã, fica complicado. A gente tem que viver como ele esperar, como ele venha voltar hoje. Então veja que não é bom ocupar a mente com tantas notícias negativas. Se está tendo notícias, procure ver a fonte, né? Eu sei que é uma palavra assim, talvez não tenha, né? Mas é um momento oportuno, né? Os irmãos venham verificar a fonte daquela informação, daqueles vídeos, se é que vocês estão vendo algum vídeo que alguém está mandando, enviando para vocês por internet, falando. E muito cuidado com alguns ensinamentos. Eu lamento, né, algumas pessoas que têm até um conhecimento bom, mas que estão preocupados com tantas coisas, né? Eu acho que não cabe a gente aqui estar anotando estações e tempos. Jesus advertiu o seu discípulo disso. Quando eles perguntaram, Senhor, quando é que o Senhor vai vir? Mostra o tempo, né? Ele queria a hora, ele queria a minuto. Então, nem o filho sabe, só o pai sabe o dia que ele vai dar ordem para buscar a sua igreja. Mas percebe-se entre os crentes, né, que há pessoas dizendo que vai voltar isso, por aquilo, e perturbando a mente de alguns irmãos. Semana passada e essa semana, alguns irmãos foram em casa, queria até falar com o dirigente, com o pastor, um aconselhamento maior sobre isso, porque estava perturbado, estava ansioso. Não chegou a dizer, irmão, está com 2 dias que eu não durmo, porque eu vi o irmão dizer que a gente vai viver aqui a tribulação. Então, assim, isso é ensinamento, isso é coisa que, como está aqui na Bíblia, não tem virtude, não tem proveito nenhum. Conhecer essas coisas é uma história. Eu saber que essas coisas vão acontecer é uma coisa, isso aí é buscar conhecimento. Mas eu não posso pegar essas coisas aqui
trazer para a minha vida, criar uma tese e ensinar os irmãos. Isso aí eu não posso, tá? Porque Paulo combateu de forma bem severa pessoas que lá em Corinto faziam isso, pessoas que lá em Efésios faziam isso. E nós também devemos combater, né? Mas aí é outra coisa, é outra pregação. Então, veja aqui no versículo 9, para a gente encerrar: o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, tá? E o Deus de paz seja convosco. Então, o apóstolo Paulo, ele resume aqui o que a gente falou, a questão da ansiedade. O que você aprendeu, o que você recebeu e ouviu durante os tempos que tinha culto, durante os eventos que você passou aqui, as festividades, os ensinamentos, a escola bíblica, o que você aprendeu, ora, isso praticai. Então essa nada mais é a hora de a gente praticar o que a gente aprendeu, o uso da fé, tá? O uso da alegria, da paz, tá? De não ficar ansioso ao extremo, de esquecer a barra do Senhor, porque é impossível ficar ansioso. Mas aqui fala do extremo, onde eu permito que a ansiedade tome conta da palavra e da alegria e da paz que está no meu coração. E Paulo, ele diz que a gente tem que praticar isso. Quando nós praticamos isso aqui, logo, automaticamente, a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus será convosco. Então, eu quero agradecer aqui essa oportunidade. Espero que os irmãos tenham aprendido com esta palavra, tá? Espero que tenha alcançado aí o seu coração, que você tenha tirado proveito disto. Sei que é um momento difícil, mas nós estamos confiando em Deus, né? A igreja tem se adaptado às ordens que tem recebida do nosso presidente, pastor presidente, do governador também, enfim, do nosso líder. Estamos aqui fazendo o melhor para permanecermos firmes na nossa fé, conscientes que ele vai voltar a qualquer momento, mas sem assustar ninguém. Crente que é crente, ele vive a sua vida diária, ele tem o seu devocional, ele tem a sua fé colocada em Cristo, esperando ele hoje, não focando no que diz por aí, sem fontes e sem base. Então, eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, em nome de Jesus, e está com o presbítero Cícero. Amém? Muito obrigado. Pai do Senhor. Amém, graças a Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade e por esta palavra de meditação que nosso irmão auxiliar Renan trouxe para a igreja. Sinta-se consolado por Deus, né? Que Pedro diz: lançai sobre ele que em Cristo, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de cada um de nós, tá certo? Vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu convido mesmo o ministro da palavra para orar, fazer a intercessão em nome de Jesus. Amém. Todos oremos aí juntos, né? Você está na sua casa, você tem um pedido de oração especial, faça aí. Quando a gente está aqui, a gente anuncia, mas na sua casa ore em favor de algum pedido específico aí. Vamos orar juntos. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por este momento, Senhor, aqui reunidos, compartilhando da tua verdade, da tua palavra, Deus. Queremos te pedir, Senhor, a tua ajuda, para que o Senhor, meu Deus, venha nos consolar, venha trazer paz, venha tirar essa ansiedade do coração dos teus servos, dos teus filhos, que possamos enfrentar, meu Deus, essa situação vindoura que está aí no mundo, que está aí permeando, Senhor, no coração de toda a humanidade. Queremos te pedir graça, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a vencer essa situação. Queremos apresentar, Senhor, um ministério local, que o Senhor nos ajude, o Senhor também fortaleça os pastores, os missionários, todos os teus filhos, teus servos em todo o mundo. Que o Senhor, meu Deus, venha ajudar para que possamos, meu Deus, ter mais fé em Ti, que possamos aprender, meu Deus. Eu creio que isso aí também possa ser um ensinamento da Tua parte. Nós procuramos, Senhor, de forma sensível entender o porquê dessa situação que a Tua igreja está passando, e te pedimos carinhosamente, Senhor, que o Senhor cuide do Teu povo, aqueles que precisam, meu Deus, de uma solução. Pedimos que o Senhor estenda a Tua mão sobre a humanidade. Tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. Sabemos que
tudo que acontece é permissão de Deus, mas clamamos a Ti para que o Senhor cuide carinhosamente daqueles que precisam de um milagre, aqueles que estão nesse momento, Senhor, sem opção de trabalho, sem opção de renda, sem opção de comer. Que o Senhor, meu Deus, ajude e cuide da forma como o Senhor sabe fazer. Abençoa toda a Tua igreja. Dá-nos mais oportunidades, Senhor, de falar da Tua palavra, de pregarmos a Tua palavra, de ensinar o que é certo. Senhor, que a Tua igreja retorne com as atividades. Meu Deus, que a humanidade venha ser curada deste mal. Meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos e curar aqueles que estão precisando também de cura. Abençoa o nosso pastor, fortalece todos os Teus servos em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, somos felizes por esta noite. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus.